Olá, meu irmão, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de discipulado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é confortável, nós vamos falar sobre a morte. O que devemos esperar desse evento doloroso e inevitável? Como devemos nos preparar para ele? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia nos dá várias recomendações sobre o fim da nossa jornada. A gente já viu muito sobre a nossa jornada, o que é a caminhada do discípulo, o que o discípulo pode aguardar na sua jornada, o que o Senhor espera de nós, e a gente sabe que o fim dessa jornada aqui é a morte, ou o retorno de Jesus. Alguns não experimentaram a morte porque Jesus irá retornar, eles não verão a morte por esse motivo, serão transformados. Mas a maioria de nós, irmãos, vai passar por este evento, e pior do que passar por este evento é ver alguém que a gente ama partir. É uma dor muito grande, a maioria das pessoas já passou por esse momento e sabe do que eu estou dizendo. E a morte é uma certeza para todos nós, mas como a gente deve enfrentar esse momento e nos preparar? A Bíblia fala muito sobre isso e também os nossos símbolos de fé. Na última aula eu mostrei para vocês que nós adotamos aí alguns direcionamentos, interpretações da Bíblia, que é a nossa confissão de fé, que são doutrinas bíblicas, o catecismo, né, que são perguntas bíblicas feitas a respeito disso. Eu deixei aqui para você um material, há várias perguntas aí sobre a morte, você pode consultar no breve catecismo, no catecismo maior e na confissão de fé também. Você pode consultar aí a respeito desse tema. Vamos lá. A origem da morte é o pecado. O Senhor Deus disse lá em Gênesis que se o homem comesse do fruto, ele iria morrer. Ele diz, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E o homem comeu do fruto proibido, aquele fruto que não deveria comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o pecado gerou a morte. Nós chamamos isso da queda do homem. O representante da raça humana ali é Adão. Adão, representando toda a raça humana, ele contaminou toda a humanidade. Em Adão, todos nós pecamos. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso, porque diz assim, como assim? Adão pecou? Por que eu nasço? Eu tenho que suportar o pecado de Adão. É porque assim, meu querido irmão, Adão estragou a natureza humana. Porque agora nós nascemos propensos ao pecado. Adão começou o jogo. Ele deu o primeiro toque da bola e nós fomos inventando o drible, o gol de bicicleta, o gol de letra. Nós aperfeiçoamos o jogo. E se tirarmos o pecado de Adão da nossa lista, sobra ainda muitos outros. E o salário do pecado, irmãos, é a morte. Um pecado já é suficiente para nos separar de Deus eternamente. O triste do pecado é isso. O pecado causa separação entre nós e nosso Deus. O homem foi expulso do jardim e o Senhor prometeu que esmagaria a cabeça da serpente, que nasceria um filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. Isso já apontava para Cristo. Quando vem Cristo, meu querido irmão, Cristo veio fazer exatamente isso. A missão de Jesus foi exatamente vir, viver a vida no nosso lugar e pagar o preço por nós na cruz. Cristo não pecou, mas ele terminou a sua vida morrendo. Se o salário do pecado é a morte e Jesus não pecou, por que ele morreu? Ele morreu, irmãos, para pagar a dívida que não era dele. De quem era essa dívida? Nossa. E lá na cruz ele grita, Tetelestai, que quer dizer, ele está pago. Antes ele afirma, antes da sua morte ele afirmou em João 11, versículo 25 e 26, que ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. A confissão de fé de Westminster, ela vai dizer o seguinte, que os crentes, ao morrerem, imediatamente eles entram na presença de Deus enquanto o corpo permanece na terra, aguardando a ressurreição final. O que acontece quando a gente morre? A Bíblia diz que nós somos pó, o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus. Então o corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus. Por isso, meu querido irmão, para o crente, a morte não deve ser vista como um fim. Tem muitas pessoas que veem a morte como fim, como um desespero. Nós precisamos ver a morte com alegria e com esperança. É claro que eu não estou dizendo que a gente não deve chorar. Vamos chorar sim, vamos viver o luto, principalmente da saudade, de não poder abraçar, de não poder ter perto aquelas pessoas que nós amamos. Mas nós precisamos também nos alegrar na perspectiva de que a morte, nessa vida, é o início da verdadeira vida que Jesus comprou para nós na cruz. Porque Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Porque Cristo, lá na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, os nossos pecados estão perdoados. Nós acreditamos nisso, os nossos pecados estão perdoados. O preço do nosso pecado já foi pago. Isso significa, meu querido irmão, que um dia, assim como Cristo ressurgiu dos mortos, pelo poder do seu sacrifício que nos purifica, nós, quando a obra de Cristo aqui na terra estiver completa, ele também nos ressuscitará dos mortos. O nosso corpo que virou pó voltará, o nosso espírito que está com Deus voltará para esse corpo. Cristo há de julgar, a Bíblia diz,
que na consumação dos tempos, Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Você vai poder ler isso lá em Mateus 24. Claramente Jesus vai dizer dessas questões. Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Para uns ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrem na terra que vos está preparado por herança. E para outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, meu querido irmão, nós acreditamos que quando morremos, nós aguardamos a ressurreição dos mortos. O nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta a Deus. E um dia, quando Cristo vier, na consumação do século, no fim, no final da sua obra, no final glorioso, naquele dia glorioso, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos, então nós ressuscitaremos com eles. Aqueles que estiverem vivos lá não experimentarão a morte. Tocada a trombeta, ressoada a trombeta, vindo Jesus Cristo, eles serão transformados e se encontrarão ali diante do Senhor, nesse tribunal cósmico, onde o Senhor julgará a todos. Cristo agora vem como juiz. Hoje ele é o Salvador, ele é o advogado, ele pode perdoar, mas ele virá como juiz e todo olho verá. E naquele dia ele exercerá o juízo. Aqueles que creram, ele vai convidar gentilmente que entrem no seu descanso. E aqueles que rejeitaram serão condenados. E aí, meu querido irmão, nós precisamos viver com essa certeza de que enquanto eu vivo aqui, a minha vida aqui, ela é extremamente passageira. O meu viver aqui não é mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu coloco na cruz com Jesus, e agora eu vivo um viver para Cristo. Como o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos. Quando você crê no Senhor Jesus, e você está diante de pessoas que creem, sua família, seus pais, seus filhos, seus irmãos, toda vez que você tem que despedir de alguém que crê, que pertence à mesma família na fé, eu gostaria de recomendar você para se alegrar e para ser consolado pela esperança da ressurreição. Essa esperança, irmãos, deve confortar o nosso coração, para a gente saber que aquela dor que a gente está sentindo ali naquele momento, de dizer para aquela pessoa assim: olha, até mais meu amigo, até mais papai, até mais mamãe, até mais meu filho, até mais meu irmão, minha irmã, até mais meu amigo. Aquela dor, aquela saudade, aquela angústia no peito, ela vai ser tirada de uma vez por todas, dentro em breve, porque a vida passa rapidamente. Se Cristo não voltar, nós vamos ao encontro dele. E quando nós morremos, o tempo para nós não faz diferença. Quando nós fecharmos os olhos, eu acredito, que vai ser como se tivesse passado um segundo. Nós já vamos estar lá, contemplando o juízo de Cristo. O tempo para nós vai passar de uma maneira rápida, nós vamos ter essa perspectiva. Porque o tempo para quem morre, eu acredito que não tem a mesma cadência que tem para os que estão vivos. Eu acredito nisso, né? Então, meu amado irmão, eu acredito que nós vamos ter toda essa saudade, toda essa lágrima que a gente derrama de saudade das pessoas que nós amamos, toda lágrima enxugada, porque nós vamos rever as pessoas que nós amamos e nós estaremos para sempre juntos. Nós temos essa confiança de que a morte não é o fim, mas a morte é o começo de uma bela vida que Cristo veio dar, porque ele veio dar vida, e não vida qualquer, ele veio dar vida eterna, vida em abundância. Nós temos da parte de Jesus uma herança incorruptível e uma promessa que jamais falhará. Que Deus abençoe sua vida e que você possa encarar a morte como um evento doloroso, sim, mas sem medo, porque ela é uma bênção, é o começo da nova vida que Cristo comprou na cruz para nós. Um grande beijo, meu irmão, e Deus te abençoe.